Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto online da Viva. É muito bom ter sua presença com a gente hoje aqui. Nós esperamos que você e sua família tenham uma experiência viva com Jesus. Nós estamos aqui direto do nosso novo prédio, nos preparativos finais, como vocês podem ver. Talvez você esteja assistindo no YouTube direto ou no nosso aplicativo, mas nós desejamos que você aproveite esse grande momento junto conosco. E aproveite também para compartilhar essa esperança viva. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, com o pessoal da faculdade, com o trabalho. E também não deixe também de interagir com a gente aqui no chat. E também, se você tem pedido de oração, deixe aqui com a gente nos comentários. Bom, nesse momento, prepare o seu ambiente, organize, reúna a sua família, porque o nosso culto começa agora. Queridos, meus irmãos, eu venho trazer uma boa notícia. A nossa inauguração, a nossa tão sonhada inauguração do nosso novo espaço será domingo, dia 25 de abril. Eu preciso muito que nesse momento você abra o seu aplicativo, faça a sua inscrição. Nós estaremos celebrando a Deus em 2 horários. Manhã, às 10 horas da manhã e noite, às 19 horas. Nós celebraremos a Deus como povo do Senhor. Já podemos, com todos os protocolos de segurança, com a capacidade reduzida, poderemos reunir a igreja do Senhor. Então, meu querido irmão, não fique em casa. Eu sei que o culto online tem suprido nesse momento a sua espiritualidade, mas nós queremos com segurança estar juntos celebrando a Deus, conhecendo o novo espaço que Deus nos deu. Venha celebrar Jesus conosco, vem para Viva, domingo, dia 25 de abril, às 10 da manhã e às 19 horas. Abre o seu aplicativo agora, vai no ícone Venha e lá você vai confirmar a sua inscrição para um dos cultos, ou da manhã ou da noite. Peço encarecidamente que se você escolher um desses cultos, que você venha nele, não troque horário, porque a capacidade ainda é reduzida e nós queremos estar juntos celebrando a Jesus. Graça e paz, amados. Que a presença do Espírito Santo esteja inundando o teu coração nessa hora, onde você estiver, na sua casa, no seu carro. Que você sinta o conforto e o consolo do Espírito Santo na sua vida. Te convido a abrir a Bíblia em Romanos 12, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque como assim num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Que você fique com essa palavra nesse momento onde você estiver, que tenha certeza que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Olá, queridos. É um prazer poder
através desse aplicativo, através do YouTube, chegar à sua casa. Na verdade, o meu coração está ansioso. Eu gostaria de estar na comunidade, com todas as pessoas. Ainda que os desafios sejam imensos, parece que tudo ainda está nebuloso, parece que a igreja não vai voltar a se reunir, mas eu quero dizer para você, vai voltar a se reunir sim. E logo, logo nós estaremos como família, como povo de Deus junto. O meu desafio como pastor para essa igreja é ter você aqui ajudando, contribuindo, se voluntariando. Há muitas áreas para você trabalhar. Nós queremos retomar o Espaço Kids, um momento onde as nossas crianças possam ter uma experiência viva com o Senhor na sua idade, no mundo lúdico que elas têm. Tem muitos desafios. A recepção da igreja do Seja Viva, o ministério musical da igreja. Pessoal, tem muita coisa para a gente fazer e os desafios são imensos. Eu quero te desafiar a viver algo novo, a contribuir. Você que é membro dessa igreja, você que faz parte dessa comunidade, vem conosco, vem nos ajudar. Nós precisamos terminar tudo isso. Muita coisa já foi feita, nós já estamos terminando aquilo que nós sonhamos como comunidade, e eu quero chamar a sua atenção. Nós queremos ter uma experiência maravilhosa, uma experiência onde Jesus possa alcançar muitas pessoas. Eu tenho certeza que os próximos 3 anos serão maravilhosos para a nossa comunidade, e para isso eu quero que você, aqui nesse QR Code que vai aparecer na tela, você possa exercer a sua compaixão, o seu amor, a sua comunidade, ofertando, trazendo seus dízimos, porque nós estamos no momento ímpar da nossa comunidade. Muita coisa vai chegar, muita coisa bonita vai acontecer, mas o mais bonito é ver a presença do Espírito impactando pessoas. Você é o meu convidado e eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua casa e a sua família. Nós amamos vocês. Vem para Viva, vem viver essa nova experiência com Jesus. E agora chegou o momento da nossa mensagem. Prepare o seu coração. Semana passada nós falamos de ser uma igreja que cuida das pessoas e que dá sentido à vida delas. Hoje nós vamos falar de uma comunidade que responde ao fenômeno da virtualidade. Fique agora com o nosso pastor Reinaldo. Olá, queridos. É um privilégio novamente estar com você. O meu desejo é realmente ter a sua família, ter toda a nossa comunidade reunida, celebrando a Deus. Eu pensei esses dias com os meus botões, quando tudo voltar ao normal, quando de fato tudo voltar ao normal, onde a abertura será plena, onde vamos poder abraçar, onde vamos poder experimentar o calor humano, próximo. Quando esse tempo chegar, nossa comunidade, acho que nós não vamos fazer culto, nós vamos tirar os bancos, nós vamos reunir a multidão, as pessoas, e vamos gastar tempo conversando, orando, celebrando, estando junto, porque isso faz falta na nossa família, isso faz falta na nossa sociedade. Ninguém vive por muito tempo sozinho. Os efeitos da pandemia têm chegado até nós, não apenas pessoas enfermas e doentes, mas efeitos que são pós-pandemia, pós-doença, têm gerado depressão, tristeza. E na semana passada, eu disse à igreja, através dessa nova série de pregações que estamos realizando, que a igreja é uma comunidade que deve dar resposta a esse novo normal. E eu disse semana passada que nós deveríamos, como comunidade, olhar para os mais vulneráveis, cuidar, amparar, reabilitar. As pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. A igreja deve servir nesse cenário de pandemia, esse cenário de desemprego, de dificuldade. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. Hoje eu quero tratar com você, na nossa segunda reflexão, a igreja como comunidade
Ela não deve ser apenas uma comunidade terapêutica, mas deve também dar respostas à espiritualidade individual e coletiva das pessoas. E para isso, nós precisamos responder a esse fenômeno da virtualidade. Afinal, nós estamos via internet chegando até o seu lar, chegando até a sua casa, transmitindo o evangelho do reino à sua casa, à sua família. Nós, como comunidade, vivemos tempos difíceis. O mundo está vivendo tempos difíceis. Essa crise parece que cresceu no nosso país e tem gerado em nós dores, tem gerado em nós angústias, tem gerado em nossa alma tristeza. Infelizmente, no cenário político do nosso país, se discute o que é essencial e o que não é essencial. Colocaram recentemente a igreja nesse cenário, no Supremo Tribunal Federal, para dizer: deveremos abrir os templos ou deveremos fechar os nossos templos? Ou aqueles posts dos Facebook, e quero minha igreja aberta. Eu queria lembrar você, meu querido irmão, que a igreja está aberta. A igreja nunca fechou. A comunidade do reino de Deus está aberta em missão. Nós precisamos voltar a repensar o que é ser igreja. Precisamos voltar a repensar o que é culto. Afinal, muitos líderes evangélicos do nosso país têm dito que ser igreja é ser templista. É ter o centro numa comunidade onde tudo acontece, uma comunidade local. Nós precisamos repensar o ministério. E uma das vertentes para isso, nesse cenário de crise de saúde pública que vivemos, é alcançar as nossas famílias, amigos e pessoas através da vocação que o Senhor Jesus nos deu, que é levar o evangelho a todos, que é fazer discípulos à sua semelhança. A nossa comunidade, ela existe para que as pessoas tenham uma experiência viva com Jesus. E nós estamos repensando tudo isso para que famílias e pessoas tenham de fato não só uma experiência, mas uma vida plena em Jesus, através do discipulado. Nós precisamos pensar como igreja. Historicamente, os nossos pés estão firmados no nosso tempo, o hoje. Mas o nosso coração anseia pelo futuro, pela eternidade. Como ser igreja sem prédio? Como ser igreja sem culto público presencial? Como ser igreja sem eventos? Como dar respostas a título da espiritualidade cristã no mundo que está do avesso? Aonde os nossos prédios estão impedidos de aglomerar pessoas. Como ser igreja nesse cenário? Sem prédio, sem eventos. Os nossos prédios, eles estão fechados. Mas a igreja está em missão. A espiritualidade de muitos nesse cenário de pandemia, nesse 2020, 2021, tem mostrado que muitos ao longo do percurso esmoreceram. Muitos se cansaram. Muitos abriram mão do seu compromisso, que levam como discípulo de Jesus as marcas do discipulado de Cristo ou da vida em Jesus em sociedade. Muitos abandonaram devido ao sofrimento,
Muitos entendem que ser igreja é estar no templo. Realizar os meus compromissos como discípulo é experimentar presencialmente o culto público. E por isso, muitos esvaziaram não só os nossos templos, mas esvaziaram-se o coração deles, que a cada dia está mais frio e mais distante do Evangelho. Se essa mensagem chegar ao seu coração em qualquer momento, que você seja alcançado pelo calor do Espírito Santo, que você seja alcançado pelo poder do Espírito Santo, que você seja alcançado pela palavra do Espírito Santo, para reavivar a sua fé, reavivar o seu coração, para reavivar aquilo que o Senhor fez um dia na sua vida, e você voltar para a comunhão dos santos, a comunhão do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que abriram mão do seu discipulado, da sua vida em sociedade como discípulo de Jesus, que olham para esse momento histórico do país e dizem: por a igreja não está aberta, eu não sou mais discípulo de Jesus e não preciso mais ter compromisso com a missão. O desafio da Viva é ser uma igreja independente das crises que nós vemos a passar. E para isso nós precisamos compreender a nossa missão como povo de Deus, como povo da aliança, que vive com os pés na história, mas com a cabeça e o coração na eternidade, acreditando numa viva esperança em Jesus. Para isso, eu quero chamar a sua atenção para o livro, para a carta de Pedro no capítulo 1. Abra a sua Bíblia nesse momento, no seu lar, na sua casa, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Você encontrou? 1 Pedro, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, ou aqui na NVI, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam ainda, que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por um tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Só até aí, versículo 7, do 1 ao versículo 7. Feche os seus olhos. Eu quero orar nesse momento com você. Pai querido, nós estamos diante
da sua santa palavra. Muitos que estão agora ouvindo e vendo essa mensagem sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. Alcance-os pelo poder sobrenatural do Evangelho. Espírito Santo, muitos estão em luto, alguns doentes, pessoas que precisam ser alcançadas pela esperança viva que Jesus nos traz. Faz com que essa igreja, a nossa comunidade, seja marcada pelo poder do Espírito Santo. E que cada vida, cada pessoa que tiver contato com essa mensagem, essa reflexão, seja desafiada a viver em qualquer circunstância que ela viva nessa terra, a missão que nos foi designada como discípulos de Jesus. Sopra o teu Espírito Santo, aviva o nosso coração, Senhor. Cada vida, cada pessoa seja alcançada pelo poder de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta, a carta de Pedro, é uma carta que traz a nós algumas semelhanças, alguns pontos de conexões. Nós temos aqui talvez uma aproximação do contexto de Pedro, desse período que eles estão vivendo dispersos, para o nosso tempo. Tempo esse que também podemos chamar de dispersão. A primeira pergunta que eu quero refletir com você nesse momento é: quem são esses peregrinos dispersos? Versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele escreve a quem? A igreja. Aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos. Aonde que eles estão dispersos? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Aqui nós encontramos um período, da história da igreja primitiva, de uma comunidade que agora Pedro se dirige a ela. Pedro está agora talvez na sua terceira viagem ali, ele está retomando as igrejas que foram abertas ali por Paulo na terceira viagem missionária. E ele retoma isso e ele começa a escrever essas cartas dizendo aos peregrinos dessa localidade. Quem são os peregrinos? São os discípulos de Jesus. Esses homens, mulheres e famílias que estão vivendo a diáspora, judaica. Desde o século 6 a.C. aconteceu aquilo que nós chamamos da diáspora judaica. E o judaísmo se dispersa nesse momento. E aqui nós temos províncias judaicas que são agora atendidas pelo Evangelho por meio das viagens missionárias feitas por Paulo e seus agentes missionários, seus companheiros. E Pedro agora escreve a eles, aos eleitos de Deus, peregrinos. Gente que está vivendo o Evangelho no momento desse cenário aqui, talvez, de dispersão. Paulo usa a expressão que ele traz para nós de peregrino. Só que o que eu quero te chamar a atenção é que é o peregrino disperso. Talvez o ponto de conexão que haja entre o texto sagrado da carta de Pedro e o cenário que estamos vivendo hoje seja de fato a dispersão. A pandemia, ela dispersou a igreja. Não temos mais aglomerações, não temos mais os megas eventos, as megas igrejas, ou até mesmo as igrejas pequenas reunidas. A igreja precisou, no último ano,
reformular todos os seus processos de discipulado e além todo o meio ou mecanismo de ensino e de transmissão do Evangelho. Afinal, todos viam a comunidade presencial, celebrar culto, expressão da nossa fé. Hoje, nesse cenário de pandemia, de abre e de fecha, de percentual reduzido, nós tivemos que fazer o quê? Migrar para o online, migrar para o presencial. Estamos vivendo de fato uma era híbrida, onde nós percorremos o presencial e o online. Talvez o ponto de conexão que Pedro nos traga seja essa dispersão. No entanto, ao longo do tempo desse último ano, muitos cansaram. Muitos deixaram ou abriram mão do seu compromisso de discípulo, ou supostamente de um discípulo que deveria levar as marcas do Evangelho, as marcas de Jesus Cristo. Afinal, um discípulo de Jesus, ele tem uma consciência cristã, ele tem uma consciência missionária, ele tem uma consciência de que a sua vida é passageira nessa terra. Historicamente, estamos vivendo o Evangelho aqui nesse momento, desse cenário atual, mas nós somos peregrinos, a nossa morada é eterna. Não esqueça isso, igreja! A morada que foi reservada a nós como povo de Deus, o povo eleito de Deus, é eterna. Morada eterna. Eu sei, como discípulo de Jesus, que o meu Redentor vive. E Ele reservou para mim a coroa. Ele reservou para mim esse tempo onde eu vou reinar com Ele. Eu sou co-herdeiro de Jesus. Esses peregrinos estão dispersos, talvez vivendo um cenário de adversidade. E aqui eu quero trazer para você a primeira marca de um discípulo de Jesus que vive num contexto de dispersão como esse que estamos vivendo. Que ele tem uma consciência da sua jornada. Você e eu temos consciência, ou pelo menos deveríamos ter consciência da nossa jornada. Às vezes o meu coração fica aflito. Parece que se aproxima muito de nós essa doença. A pergunta que vem a nós é: se eu contrair a Covid-19, essa enfermidade, eu vou resistir? A minha esposa vai resistir? O meu filho vai resistir? Como será? Porque a ausência de esperança ou de futuro gera em nós angústia. Mas eu quero trazer à sua memória a consciência de uma jornada, pois estamos em missão. E vamos usar desse mecanismo que nós entendemos ser útil nesse cenário para aliviar a dor da sua alma e dizer que ainda há esperança. Somos peregrinos. A segunda coisa que me traz à memória, lendo o texto de Pedro, é que essas comunidades dispersas viviam em uma sociedade idólatra. Eles estão debaixo de um grande império conhecido como Império Romano, que também traz consigo toda o panteão de deuses gregos, mais os romanos. É uma cultura idólatra, uma cultura que talvez se assemelhe à nossa. Esse é o ponto de conexão entre a carta de Pedro e a vida que temos hoje. Vivemos numa sociedade pagã, uma sociedade idólatra. Esse é o desafio para a igreja.
Alguns, ao experimentarem toda a diversidade cultural que traz a nós a sensação de uma estabilidade ou de um prazer que é momentâneo ou da autonomia da vida, gere em nós dores, porque essa idolatria ela ataca diretamente a nossa relação essa que foi reatada no Calvário, relação essa de devoção que foi reconciliada na cruz. O ato do Calvário, a cruz, a via cruz, a mensagem da cruz, o Jesus da cruz morreu para reatar aquilo que havia se perdido, para restaurar a imagem de Deus em nós. O nosso desafio é viver dentro desse contexto e desse cenário de dispersão, é viver contra a cultura, é viver contra essa maré idólatra, é viver contra esse cenário que nos aflige e que nos tira do amor pleno e da comunhão com Deus. Eu não sei de fato quem são os discípulos de Jesus, mas eu sei que a Bíblia me informa que nós conheceríamos pelo fruto. Nós vamos conhecer os verdadeiros filhos de Deus pelo fruto. E eu tenho presenciado muitos filhos de Deus orar, se unir em oração pela vida, se unir em oração pela causa do Evangelho, pelo fruto de ter uma comunidade vibrante, que celebra a vida, que dá as mãos para aquele que está sentindo a dor do luto, a dor daquilo que ele perdeu o seu trabalho. Nós tivemos uma ação linda e maravilhosa em 2 semanas nós recolhemos mais de 400 quilos de alimentos. Famílias em situação de vulnerabilidade foram abençoadas pelo amor e pela capacidade de vida que a igreja tem em doar num tempo de dispersão. Se nós somos os peregrinos, se nós temos consciência da nossa jornada e estamos vivendo nesse cenário de adversidade, nós precisamos compreender que os desafios culturais de uma sociedade idólatra vêm a nós, em muitos momentos, trazer aflição e dor. A perseguição, como muitos dos apóstolos sofreram nesse cenário de idolatria, foram perseguidos por causa de uma mensagem de um único Deus, um Deus que ressurgiu dentre os mortos, morreram em prol do Evangelho. Nós não vivemos ainda esse cenário de dor e de aflição por perseguição. Vivemos um caos de saúde pública. E nós precisamos, aqui irmãos, cuidar um do outro. Às vezes o meu coração se aflige em ver pessoas que não ligam para esse cenário, porque o seu coração já está tomado pela idolatria cultural do nosso século. Não há mais a sensibilidade, não há mais o cuidado pelo próximo, pelo mais vulnerável. Que o Senhor nos ajude a ser igreja. O desafio nosso como comunidade é reatar a nossa jornada. Nosso Redentor vive. Essa igreja dispersa, eles não tinham prédios, eles não tinham eventos, eles apenas tinham consciência de viver o cristianismo em seus lares. O fenômeno da virtualidade foi acelerado pela pandemia. O mundo se tornou híbrido. O mundo e as relações, a economia, a educação, as relações sociais, até a igreja, tem gerado em nós esses dois mundos, o presencial e o online.
Isso é uma vertente. Isso talvez seja para nós uma alternativa para levar a mensagem da salvação. Mas há um outro viés, ou talvez um outro pilar que a nossa comunidade estabeleceu para realçar o evangelho nessa sociedade pagã. E também para reabilitar pessoas. São as casas. Talvez nós precisamos voltar para os lares. E eu quero te desafiar, querido irmão, a abrir nesse momento, tá? o seu coração, abrir nesse momento o seu coração. E se Deus está te desafiando a abrir o seu lar para começar um grupo caseiro, um grupo pequeno, com pessoas seletas, pessoas da sua relação, da sua amizade, da sua afinidade. Nós queremos criar grupos de ensino e discipulado e cuidado na nossa comunidade, para resgatar a fé daqueles que estão esmorecendo. A virtualidade nos traz, talvez, a conexão, mas a casa, com toda a segurança, com todo o cuidado, pode sim trazer vida espiritual e saúde plena aos lares dos discípulos de Jesus. Aqui em nenhum momento nós estamos fazendo apologia de você colocar pessoas estranhas na sua casa. Não, pessoas, talvez 5, 6 pessoas, que nós possamos, talvez para os próximos meses, agora, maio, junho, começar a abrir os nossos lares para o discipulado, para o culto caseiro, para a vida em Jesus. Nós vamos levar o ano de 2021 dessa forma. Mas pastor, como é que fica a minha segurança, a minha saúde? A sua segurança e a sua saúde tem que ser preservada. Nós queremos ambientes espalhados. Nós queremos sim usar os meios de comunicação, mas nós queremos voltar a ter a experiência viva com Jesus nos lares. Essa igreja não tinha prédio, essa igreja não tinha evento, essa igreja que está dispersa, ela apenas tinha os lares. Talvez nós precisamos deixar de aglomerar nos templos e voltar para os lares. Nós somos o templo do Espírito Santo e vivemos em missão. A igreja não está fechada, ela está em missão. 3 coisas que eu quero que você guarde. Ter consciência que você é um peregrino e que está vivendo um momento de dispersão na sociedade que vivemos. Segunda coisa, coragem. Coragem para viver esse novo tempo. Coragem para expressar a vida em Jesus. E em terceiro, entendimento que nós estamos em missão. Coloque a sua esperança, que é o reino celestial, novamente na sua agenda. Olha só o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Depois de Pedro escrever a igreja que está dispersa, depois de descrever a separação da igreja pela santificação do Espírito, a obediência em Jesus Cristo pelo ato da salvação, agora Pedro ele começa agradecendo ao Pai Celeste, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua muita misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia, Ele, o nosso Pai Celeste, nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer, Ele nos traz vida nesse contexto de dispersão. Ele nos regenerou apontando esse momento histórico de conexão que temos com a carta de Pedro para o futuro, para restaurar todas as coisas, para levar cativo o nosso coração à esperança do reino celestial. Vamos herdar o reino celestial, não perca isso, igreja, porque quando nós perdemos a esperança do futuro, o nosso coração se adoece. A segunda coisa que a gente vê aqui, Ele nos regenera por uma viva esperança, mas também, olha só o que Ele diz,
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele, Pedro, aponta para o Calvário. E ele diz, ele nos regenerou para uma esperança viva, porque houve a ressurreição. Jesus Cristo ressurgiu, está nos apontando para o futuro, para o céu, para as mansões celestiais, para a eternidade, para dizer que o ato da salvação no Calvário nos restaura a imagem de Deus, nos reconecta à imagem e à sua semelhança, nos restaura novamente a Deus. É essa obra que nós como igreja temos que anunciar nesse tempo. E em terceiro lugar, ele diz, não só a esperança viva, não só a possibilidade de restauração dada por Jesus por meio da fé, mas sim uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele nos garante como um selo de uma carta que é inviolável, que garante o seu destino. Ele nos garante essa herança que jamais vai perecer, que jamais vai macular-se, que jamais perderá o seu valor. É isso que Jesus traz a nós, é isso que Jesus traz à sua casa, à sua família. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar e nós vamos vivenciar um novo tempo com Deus. E o que tiver que passar nessa terra, querido irmão, entenda uma coisa definitivamente: Ele vive, Ele garante para você uma esperança viva, Ele garante para você a ressurreição, Ele garante para você uma esperança e uma herança que jamais vai apodrecer, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não destrói. Nós vamos ver se o texto do versículo 4 diz: herança que foi guardada nos céus para vocês. Está guardado para mim e para você essa herança. Essa palavra traz ao meu coração o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Exulte agora, ainda que vocês passem pela essa provação, essa dispersão da igreja de Deus. Mas exulte agora, porque Deus, Ele vai honrar a sua palavra. E o versículo 7 diz, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro. Vou ler novamente. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé que você tem, querido irmão, será provada como fogo, como ouro que é refinado, e vai gerar honra, glória e louvor ao nome do nosso Deus. E eu quero terminar com você, meu querido irmão, dizendo: não deixe de congregar. A resposta que a nossa comunidade dá a esse novo normal não é apenas uma comunidade terapêutica que reabilita, que cuida, que ampara, mas também uma resposta da igreja em relação à virtualidade. A virtualidade é um dos caminhos. As transmissões online são apenas um dos diversos caminhos. E nós queremos dizer a você que nós abriremos a janela da sua casa por meio das conexões para abençoar a sua casa, para que Jesus te abençoe e te alcance. Mas também nós queremos dar resposta através dos lares, para que a igreja seja de fato uma comunidade redentora, uma comunidade viva e que leve esperança à nossa sociedade. Que Deus alcance a sua casa, que Deus reanime o seu coração, que Deus possa prosperar os seus caminhos, e que em breve nós possamos estar juntos celebrando o nome daquele que vive, o nosso Senhor. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, e que você seja impactado por esta graça que é cantar a Jesus Cristo, nosso Deus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus te alcance, e que o Consolador, o Espírito Santo, te abençoe,
renovando a sua fé e a sua esperança. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, da minha história, mas também da nossa história como povo de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, tudo que fizemos aqui é para que você e a sua família tenham uma experiência viva com Jesus. Espero que Ele continue falando com você ao seu coração. Bom, e se você quiser continuar tendo essa experiência viva, ou quiser compartilhar a experiência que você teve agora no culto, entre no aplicativo, em atendimento pastoral, e um dos nossos pastores vai estar à disposição agora para te atender. E agora chegou o momento do louvor. Vamos louvar? Aleluia. Jesus foi ao Pai, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de termos o Teu Espírito Santo, que nós somos morada Tua, Deus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos trará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Nós queremos te amar mais e mais, Senhor, mais e mais. Aleluia, declare isso a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Oh, 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 oh. Aleluia, Senhor. Queremos te amar mais e mais. Nós somos gratos a Ti por ter enviado o Teu Espírito Santo. Aleluia.